Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele está de volta, o meu amigo Jorge Salomão. Oi, Sidney. Olá, amigos. Nós vamos fazer algumas perguntas bem elementares para você que gostaria de conhecer um pouco da doutrina espírita. Jorge, o espiritismo é uma religião? E como, Sidney? Porque ela tem o condão de fazer com que nós nos liguemos ao Pai, ao Criador. E por esse aspecto, ela é uma religião, sim, a doutrina dos Espíritos, porque faz com que nós nos modifiquemos sob o aspecto moral, comportamental e sejamos criaturas dignas de merecermos esse rótulo de sermos religiosos enquanto espíritas. Mas no começo do espiritismo, falava-se apenas sobre o seu aspecto científico, o aspecto, vamos dizer, do fenômeno em si, e também o seu aspecto talvez mais importante, que seja o filosófico, o da explicação da vida. Por que no começo do espiritismo houve assim um certo receio de admitir-se que ele era uma religião? Primeiramente, houve a necessidade do fenômeno, para que isso servisse de atrativo, a fim de que as criaturas pudessem se concentrar naquela fenomenologia que aparentemente parecia explicável à luz da ciência oficial. Contudo, uma nova ciência estava ali surgindo, a ciência espírita, a ciência divina, a ciência de Deus. Então atraiu, para que depois daqueles fenômenos pudéssemos ter efeitos inteligentes que gerassem conclusões no campo de nossa própria moralização. E aí, naturalmente, Kardec, na sua sábia inteligência, ele reuniu no seu triplo aspecto a nossa doutrina, no aspecto científico, filosófico e principalmente religioso, porque extraiu de toda aquela fenomenologia, através das mentes que ali se comunicavam, todas essas conclusões no campo da religião, no campo moral, de nossa melhoria enquanto criaturas. Ele falou de Allan Kardec. Allan Kardec foi algum sacerdote, foi assim algum padre, foi algum cientista? Quem foi Allan Kardec? Allan Kardec foi um grande figurão da França do século XIX, que não tinha qualquer ligação com a fenomenologia que hoje nós conhecemos e que a doutrina dos espíritos estuda muito bem. Mas que ele foi atraído, porque era um pesquisador, era um professor, era um racionalista de grande calibre, que se interessou por aquelas ocorrências e pôde dali verificar que muitas explicações haveriam de ser dadas a muitas dúvidas até então existentes naquele seu tempo, naquela sua época. Mas na minha ficha aqui está dizendo que o nome de batismo não era ele, não era Allan Kardec. Qual era o nome mesmo dele? Hippolyte Léon Denisard Rivel. Este foi o fundador, o criador, o codificador da doutrina espírita, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Agora, dizem que a certidão de nascimento de Kardec, Allan Kardec, foi lavrado no dia 18 de abril de 1857. Isto é, uma pessoa só teve duas vidas? É curioso porque a doutrina espírita, ela teve o seu nascedouro exatamente no ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. A primeira obra, o Livro dos Espíritos. Exatamente. Em função disso, passou-se a conhecer Allan Kardec. Ele utilizou-se desse pseudônimo por razões várias, nós sabemos, mas que a partir daí não é que nasceu um novo personagem, continuou mesmo, naturalmente, só que através desse pseudônimo, porque ele viu dos motivos, das razões para que assim fosse. Ele estaria querendo desvincular a sua vida de pedagogo, de professor, de diretor de escola, de uma nova vida que iria tratar, vamos dizer, do estudo dos espíritos? Sim, Sidney, exatamente para que uma nova realidade, uma nova situação pudesse então ser ali desbravada, conhecida por todos, para que não ficasse vinculado até então ao Hippolyte, mas sim a Allan Kardec com uma nova situação, inclusive até orientado pelos mentores espirituais que ele adotasse esse pseudônimo. Eu tenho informações aqui também de que, no primeiro momento, ele não teria assumido o caráter religioso do espiritismo, que só foi acontecer 7 anos mais tarde, em 1864,
Porque os homens da época eram tão materialistas, estavam tão cansados dos escândalos provocados pelas religiões, extorquindo as pessoas, criando as chamadas penitências para que os indivíduos comprassem o céu. Ele ficou com um pouco de medo de assumir o aspecto histórico, vamos dizer, o religioso do Espiritismo, para não ser confundido como mais uma religião. O que você acha disso? Foi uma questão de prevenção de Allan Kardec, mesmo porque ele estava prevenido pelos espíritos superiores, e tudo foi muito bem assim, dosimetrado, cronometrado, para que no momento certo viesse efetivamente essa questão do aspecto religioso. Então, primeiro foi preciso trazer aqueles racionalistas muito ligados ao materialismo, a questão da fenomenologia, para que depois o pessoal se ambientasse bem e a partir dali já estivessem mais preparados para extrair conclusões ligadas à questão do crescimento do eu, da moralização do ser, do aspecto religioso, enfim. Parece-me que ele teve sérios problemas, principalmente com o clero dos irmãos católicos, por quanto ele veio dizer que não existia o inferno, é verdade isso? Sim, Sidney, não naquele aspecto que foi sempre pintado. Nos mostrou que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos e que nenhum de nós, por conta daquilo que fazemos de errado, haveremos de purgarmos no inferno que pintaram por aí eternamente. Mas eu já ouvi falar de muitos espíritos que vêm se manifestando através de médiuns, dizendo que estão no verdadeiro inferno, ou com muita sede, ou com muita fome, ou estão sendo queimados lá por alguma chama inextinguível. Afinal, existe ou não existe o inferno, Jorge? Não nesse aspecto, Sidney, é que na verdade o inferno que nos pintaram, aquele inferno do qual a criatura, uma vez caída lá, jamais vai sair. É o fogo eterno. Quer dizer que existe o infernozinho, mas ele não é eterno. Exatamente, vamos dizer nesse aspecto que sim. Porque ali em Ezequiel 33:11, que está encartado no Velho Testamento, o profeta Ezequiel atribuiu a Deus a seguinte fala: e eu, o próprio Deus, não desejo a morte do ímpio, mas que o ímpio se recupere, se regenere e torne ao caminho do bem. Quer dizer que não existe a morte. Não, não existe a morte, não existe esse inferno conforme nos pintaram. Existe uma situação naturalmente circunscrita àqueles que não souberam se comportar adequadamente aqui na Terra, que nós conhecemos na doutrina espírita por luzes trazidas por André Luiz como umbral, que é uma situação complicada para aqueles que ali permanecem, mas é transitório. Ninguém está perdido para sempre. Jamais, não é transitório. No próximo bloco eu vou perguntar ao Jorge Salomão se o Espiritismo aceita Jesus. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta para mais um bloco do programa de hoje, Despertar. Estamos falando de assuntos assim bastante elementares relacionados com a doutrina espírita. Você que tem curiosidade, preste atenção. É uma verdadeira aula estamos tendo com o professor Jorge Salomão. Jorge, o Espiritismo aceita Jesus? Jesus é o nosso mestre, nosso modelo e guia. Na questão de número 636, Kardec perguntou: qual o maior exemplo que nós podemos ter de pureza e perfeição? Numa resposta: Jesus. Então, Jesus não somente é aceito, como é compreendido
e ele é indissociável do Espiritismo. Porque sem Jesus nós não conhecemos o Espiritismo, jamais. É verdade que Jesus já nos amava, já nos conhecia, e ele, vamos dizer assim, organizou o surgimento do planeta Terra, tornando-se, portanto, o governador, o administrador do planeta Terra, na sua formação? É verdade, Sidney. Quem nos dá essa informação de forma muito bem profunda é Emmanuel naquela obra Caminho da Luz. Mas antes disso, nós formos no Evangelho de João, ali no Novo Testamento, cujo título é Palavras de Despedida, vamos prestar atenção que Jesus, na sua prece endereçada a Deus, ele disse mais ou menos nesses termos: obrigado, ó Pai, por teres me dado a oportunidade de ter cuidado dos meus pequeninos muito tempo antes da existência do próprio mundo. Olha só. A precedência de Jesus em relação à Terra. Quer dizer que ele já cuidava de nós antes de nascermos. Antes de nascermos. E depois vem Emmanuel, naquela obra Caminho da Luz, e dá um complemento a essa informação. Consta para mim, Jorge, que quem nos fala isso é Hermínio Miranda, que na verdade Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, não teve que inventar uma nova religião. Ele simplesmente adotou o cristianismo, tornando-o, vamos dizer, o aspecto religioso oficial do espiritismo. Isso que eu estou falando é verdade? Procede, mesmo porque Jesus também no Evangelho de João, ele nos diz para que nós não ficássemos encabulados, entristecidos, desesperados com a partida dele. Pregando ali para o seu colégio de Mandaria apóstolos. alguém? Ele mandaria o Consolador prometido, que ele disse: não se turbe o vosso pensamento, crede em mim, crede em Deus, há muitas moradas na casa do Pai. E ele continua e diz: eu vos enviarei o Consolador prometido, que haverá de restaurar tudo que eu estou falando e muito mais ainda. O espiritismo é esse consolador? É esse Consolador, com certeza. Mas sem qualquer desdouro às outras religiões que têm a sua finalidade de apacentar as suas ovelhas? Sem dúvida alguma, as religiões são acontecimentos formidáveis, aos quais todos devemos aderir, nos irmanarmos, porque Deus é um só. Richard Simonetti costuma dizer que no atacado as religiões praticamente são iguais, porque nós sabemos que existe um Deus único, sabemos que dependendo do nosso comportamento aqui na Terra, será a nossa vida além desta vida, e que todos nós deveremos fazer o melhor possível para nos melhorarmos. Procede esse raciocínio de que, no geral, irmãos católicos, evangélicos, budistas, espíritas, partem do mesmo princípio? Procede porque todas as religiões têm um ponto em comum, têm um ponto em contato, que foram esses que você citou. A unicidade de Deus, a imortalidade da alma, e muitas, inclusive, até admitem a questão da comunicabilidade daqueles que já partiram com aqueles que estão aqui na Terra. Então, há esses pontos em comuns. E, naturalmente, elas vão convergir para um objetivo único, a melhora da criatura, a melhora do ser. Esse é, evidentemente, um aspecto muito belo das religiões. Consta que os espíritas falam com os mortos. Mas isso aí não é incomodar o morto? Deixe lá ele no seu canto, lá sossegado, tirá-lo do seu conforto. Por que esses espíritas fazem tanta questão de cutucar quem já morreu, deveria estar lá tranquilo lá no céu, Jorge? Primeiramente, eles não são mortos, né, Sidney? Eles estão muito mais vivos do que nós que estamos aqui na matéria, que aos poucos estamos morrendo. Eles já estão libertos desse despojo carnal, que é o nosso corpo físico. E por que nós conversamos com aqueles que já partiram? Por quê? Porque muitos deles, inclusive, ainda estão presos às próprias situações mal resolvidas aqui na Terra, e ao invés de prosseguirem passos à vanguarda, ficam presos com os passos na retaguarda. E muitos, inclusive, imiscuídos entre nós aqui. Quer dizer que, às vezes, quando conversamos com os mortos, não é para pedir alguma coisa para eles, é para ajudá-los? Jamais. Primeiramente, nós não temos esse hábito jamais de pedirmos algo àqueles que estão do outro lado da vida, porque muitos deles, inclusive, sequer têm condições de cuidar de si mesmos. Quanto mais atender às nossas rogativas. Então, isso aí seria escravizá-los, atormentá-los, inclusive. O que nós fazemos em nossos grupos mediúnicos é atender essas criaturas que vêm numa situação de aflição e desespero. Muitos deles, inclusive, saíram da vida despreparados. É a maioria das criaturas de nós que saímos até totalmente despreparados, prevenidos, inclusive.
E quando chegamos do outro lado, encontramos uma outra realidade. Tem uma mensagem de Humberto de Campos, que vale a pena consultar, intitulada Treino para a Morte, para se ter uma ideia do que é a vida do outro lado. Você falou em vida além desta vida. Falou de pessoas que morreram e estão aqui no nosso meio. Elas podem nos perturbar? Pode sim, pode sim. Aí existem aqueles chamados perturbadores. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, já lhe deu, já teve contato com essas criaturas no passado. Nós vemos ali, por exemplo, o jovem possesso e muitos outros perturbados. Me diga uma coisa. Eu vou me encontrar com meu pai e minha mãe que já faleceram lá do outro lado da vida? É possível que sim. Nós dizemos possível, porque muitas vezes acontece de nós vivermos as nossas vidas aqui na Terra, nos seus 80, 90 anos, nossos pais terem desencarnados muito tempo antes e, à mercê da programação da espiritualidade, já terem regressado à vida física. Nós vemos isso aí muito nas obras de André Luiz. Muitas pessoas, às vezes, desencarnam, passam um tempo, voltam, e aqueles que estavam aqui na Terra desencarnam e estão do outro lado da vida. Então quer dizer que quando eu oro pelo meu pai, às vezes ele nem está nem no céu, nem no inferno, ele está aqui por perto já? É possível sim. E ele não recebe oração? Recebe, de um jeito ou de outro, vai receber mesmo encarnado. E nós temos, inclusive, sobre esse aspecto aí, sim, do aspecto reencarnatório, uma obra científica. Não é de caráter espírita ou religioso, é científica, do professor Ian Stevenson, intitulado 20 sugestivos casos de reencarnação. E ali nós vamos ver criaturas, por exemplo, como é o caso que me chamou muita atenção, o caso do pescador William George, do Alasca. Ele desencarnou, daí, um ano depois ele estava reencarnando pelo ventre da sua nora, Susan. Então imaginemos se Susan ou seus filhos orassem por ele, William George. Ele já estava reencarnado como filho da sua nora. Esse assunto me interessou. É verdade, então, que nós vivemos muitas vidas? Muitas vidas. É um equívoco pensarmos que nós temos uma única vida, que nós somos criados no berço, que vamos extinguir no túmulo, jamais. Nós somos imortais, nós somos criaturas que fomos criados para vivermos sempre. E não é tão somente uma única vida. Mas para que viver tanto? Será que uma vida só já não é suficiente para que o espírito se torne, vamos dizer, já tenha méritos de ir para o céu ou para o inferno? Se torne puro nessa própria vida? Impossível, não dá. Nós não temos condições para isso. Ainda somos muito imperfeitos e falhos. E o próprio Cristo, nos seus ensinos deixados para os seus apóstolos, ali no Novo Testamento, ele nos deu notícias claras acerca da necessidade de a criatura ter que nascer de novo, como é aquela passagem do capítulo 3 do Evangelho de João, quando Nicodemos se encontra com Jesus na calada da noite, e Jesus, resumindo, diz: Nicodemos, é preciso que a criatura nasça de novo. E ele, na dúvida, mas eu voltar ao meu ventre materno, um septuagenário? E Jesus diz: vós é mestre em Israel e não sabe destas coisas, porque os judeus da época já estudavam sobre a questão da palingenesia ou da reencarnação, da volta, do regresso do espírito à seara da vida novamente. Você falou meio rápido, eu não entendi direito. Quer dizer que uma pessoa vive várias vidas? Vários corpos? Vários corpos, quantas vezes forem necessárias, até que atinjamos a perfeição. Essa é a meta da reencarnação, que atinjamos a perfeição. Isso explicaria, então, Jorge, agora eu estou pensando aqui, explicaria o porquê, por exemplo, de uma criança nascer com uma deficiência? Sim, por exemplo, na minha casa, a minha filha nasceu com um problema muito sério no aspecto renal, nos coletores urinários, são os ureteres, bexiga e uretra. Veio com kit, pronto. E imaginemos se não tivéssemos esse conhecimento. Vamos pensar, mas o que essa criatura fez para... Você ficaria revoltado? Naturalmente. Deus foi injusto. Injusto. O que essa criatura fez para merecer um castigo tão pernicioso? Ou em situações mais graves, como nós vemos, criaturas que nascem só no torso, sem braço, sem perna, só tem a cabeça. A explicação para essa, vamos dizer, eventual incongruência estaria na reencarnação, numa vida passada ou numa vida anterior, ela teria cometido algum gesto, algum ato que provocou essa situação? Exatamente, Cid. Inclusive ali no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, Jesus se defrontou com um cego de nascença. Vocês podem buscar lá o cego de nascença, quando os apóstolos do Cristo perguntam para ele: mas quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Então, eu já ia perguntar isso. Os pecados dos nossos avós, dos nossos pais, como dizem alguns irmãos de outras religiões, que o pecado de Adão e Eva não seriam os responsáveis pelas nossas dores de agora? Por exemplo, lá o seu bisavô
cometeu um pecado e não refletiu-se na sua filha? Absolutamente, por conta de que o próprio Cristo disse que a cada um será dado segundo as suas obras, individualizando as responsabilidades por nossas atitudes. Não posso pagar por um gesto de um ancestral meu. Jamais imaginemos a própria Constituição, no seu artigo 5º, que estabelece, num dos incisos, que ninguém poderá responder pela pessoa do culpado, senão o próprio culpado. Ora, se nossa própria legislação assim o estabelece, imaginemos em relação à legislação divina, que é muito mais perfeita que as nossas, que não admite que alguém que não é culpado pague no lugar daquele que é culpado, com o respeito devido aos nossos correligionários ou outros que pensam de forma diferente de outras denominações. É assim que a realidade se expressa. No próximo bloco último, que está passando muito rápido, Jorge, Verdade. eu vou perguntar ao Jorge se existem anjos, se existem demônios. E você, o que acha? Não saia daí. Voltamos já já. Teria fundamento a notícia de que milhares de franceses passaram a nascer no Brasil a partir da última quadra do século XIX? Nosso país teria as condições ideais para acolher a revolucionária mensagem de Jesus? Neste livro, o leitor conhecerá a continuidade da epopeia francesa, reencontrando velhos personagens agora reencarnados em nosso país. Eles estão de volta, com recursos afetivos imensos, iluminados por uma inspiração de ordem superior. As luzes que brilhavam na Paris do século XIX agora iluminam o solo brasileiro. Luzes no Brasil, de Sidney Fernandes. Uma obra da SEAC Editora. Estamos de volta para o último bloco do Despertar de hoje, falando sobre assuntos de muito interesse. Jorge Salomão, o Espiritismo é coisa do diabo? Jamais. Se fosse do diabo, nós poderíamos nos valermos daquela mensagem de Jesus quando chegaram a dizer que Jesus fazia pacto com Beelzebu. E aí Jesus respondeu: como que um reino dividido ou subdividido pode existir? É impossível. Se conhece a verdadeira árvore pelos frutos que produz. Espiritismo, quais são os frutos que o Espiritismo produz? São frutos de amor, de caridade, de bondade, de honestidade, que nos ensina a sermos pessoas melhores. Então nós conhecemos a árvore pelos frutos que dá. Então jamais o Espiritismo será algo do diabo ou do mal, pelos frutos que produz. Existem anjos? Existem demônios? Anjos são espíritos que foram pessoas que também estiveram no campo da ignorância, da imperfeição, e que ao longo dos milênios existenciais foram adquiriram a condição de seres evoluídos, de espíritos perfeitos, puros. Mas outros irmãos de outras religiões dizem que o anjo já nasce pronto, é uma graça de Deus, ele já nasce puro. Com o devido respeito, fica complicado compreendermos um dos atributos de Deus, a justiça. Deus é todo bondade, todo amor, todo justiça. Então estaria ocorrendo uma injustiça, porque ele estaria privilegiando uns em detrimento de outros. Eu, por exemplo, não sou anjo. Você também não é anjo. Eu gostaria de ter nascido anjo, todavia, não foi assim que Deus me criou. Eu tenho as minhas imperfeições. Por que criou um ser à parte totalmente perfeito? Então não vemos lógica nessa concepção. O anjo, então, ele se constrói com o tempo, ele vai trabalhando, se aperfeiçoando, estudando, praticando bem, ele vai se melhorando para um dia se tornar anjo, é isso? Naturalmente que sim. Recordemos-nos de Paulo de Tarso, outrora Saulo de Tarso. Era uma criatura empedernida no mal, sanguinária, que mandava passar fio de espadas naqueles que não adotavam os preceitos de Moisés. E, de repente, ele se converteu ao cristianismo, então ele teve que trabalhar muito seu coração. E, aos poucos, ele foi galgando os degraus de evolução, até que um dia ele vai chegar à condição de espírito puro ou de anjo, ou como queiram denominar. Nós também caminharemos por esse caminho, por esse campo. Mas jamais seremos construídos ou criados puros e perfeitos. Nós somos criados simples e ignorantes, estamos até hoje aí no apogeu do processo da evolução. O anjo, então, é um indivíduo que vai se aperfeiçoando com o tempo. Gradualmente, com o tempo. Nós estamos caminhando para a angelitude.
E o diabo, existe? O diabo não conforme pintaram ele. Ele não existe nesses moldes. Mas o diabo somos todos nós, aqueles que incorporamos atitudes perniciosas, Mas ruins. espera aí, eu já li nas obras espíritas que existem lá na espiritualidade, por exemplo, no livro Libertação, há inclusive um senhor chamado Gregório que administra um largo reino do mal. Isso aí se contraporia ao fato que você falou que não existe inferno e não existe o diabo. O Gregório é o verdadeiro diabo. É verdade, Sidney. Não exatamente dentro daquela concepção das religiões tradicionais, com o devido respeito que nós temos aos nossos irmãos de outras denominações. Mas dentro da doutrina espírita, uma vez estudada, por isso que nós temos que estudar a doutrina dos espíritos para podermos compreender bem a essência dessas explicações, desses ensinos. Existe inferno? Não como nos pintaram. Existe demônio? Não também como nos pintaram. Existem seres, muitas vezes perversos, mas que não usamos essas denominações porque eles não têm chifre, não têm um rabinho, não têm uma perna de bode, por aí vai. Mas são maus. São maus. Por exemplo, nesse contexto atual que nós estamos vivenciando, nós estamos vendo muitos demônios Aqui, vivos. inclusive em nossa política nacional. Então são muitos demônios, muitos diabos. Então demônio e diabo são todos aqueles que nós que eventualmente nos veredamos por caminho do mal. E acabamos machucando as criaturas, ferindo os outros, fazendo mal, enfim. Serão os verdadeiros demônios ou diabos. O diabo tem jeito, ele pode ser recuperado? Ah, com certeza que sim. Citando mais uma vez Ezequiel 33:11, ali no Velho Testamento, Deus disse, não desejo a morte do ímpio, mas que o ímpio se regenere, se recupere e torne os passos no bem. Ele é regenerável? Ele é regenerável, como nós acreditamos em muitos sentenciados que estão em nossos penitenciários. Embora não acreditemos no sistema, mas essa é a finalidade. Mas para Deus todos somos regeneráveis. Eu quero me redimir da minha provocação e lembrar que o Gregório, no final do livro Libertação, ele, graças ao contato com uma criatura muito importante da sua vida, ele acaba, vamos dizer assim, regenerando-se. Exatamente. A sua mãe abençoada o acolhe e ele, de repente, cede a todo aquele seu império do mal. E vai com a sua mãe para o reino de progresso e de evolução. Tá bem, eu já concordei com você que o céu está dentro de nós, o inferno também, são coisas, o inferno é transitório e um dia nós estaremos numa situação melhor, mas uma coisa você vai ter que concordar comigo, existe o purgatório. Existe o purgatório, mais uma vez, não conforme nos pintaram. O purgatório é aquela situação transitória em que nós vemos, inclusive, narrado por André Luiz, um período em que nós, naturalmente, temos que passar, se porventura não nos adequamos bem enquanto encarnados aqui na Terra, e teremos que purgar antes de partirmos para um plano melhor das nossas falhas, das nossas imperfeições, das nossas misérias morais, para podermos aportar, por exemplo, a uma cidade, nosso lar, ou alguma que se lhe equipare. Eu quero encerrar o programa falando de um dos meus santos prediletos. Olha, eu tenho um santo predileto, Santo Agostinho. Ele costumava dizer, e ele é citado na questão 919 do Livro dos Espíritos, que ele encontrou um jeito de se conhecer melhor. Qual é esse jeito, Jorge? Minha gente, se nós fizéssemos isso com disciplina e arte, nós estaríamos bem melhores. O que Santo Agostinho nos ensinou? Que todas as noites, antes de pôr a cabeça no travesseiro, ele ficava rememorando para se recordar se durante o dia, logo no seu limiar, se ele magoou alguém. Se magoou, no dia seguinte vamos nos reconciliar com essa pessoa. A nossa finalidade de vida qual é? Evoluir, tornarmos-nos bons, sinceros, honestos, trabalhadores, cristãos, enfim. Uma última palavra, cristãos, mas cristãos legítimos, verdadeiros. E os que não são cristãos? Os que não são cristãos, que também adequem seu comportamento a um preceito moral, a uma realidade positiva, que lhe dê condições de tornar-se uma pessoa melhor cada dia que passa na sua vida. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Sidney, e a todos que nos deram esse presente da sua atenção. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por mais essa companhia. Na semana que vem estamos de volta. Até lá.